Shalom, família, tudo bem? Que bom tá aqui. Ai, que saudade desse povo, meu Deus, não vejo a hora da gente poder voltar. Hoje é a professora que tá aqui. Isso, uma das professoras do CTAS. E eu quero falar sobre uma das aulas que eu ministro, que é a aliança de sangue. É claro que o material que eu vou usar hoje não tem nada a ver com o material que a gente usa no CTAS. Mas eu acho tão necessário, tão importante a gente ter um conhecimento de uma aliança de sangue, porque o nosso Deus é um Deus de aliança e ele se prende pela palavra dele, ele se prende pela aliança. Por isso eu quero incentivar você a duas coisas: buscar na palavra do Senhor, estudar sobre aliança e fazer CTAS. O nosso centro de treinamento e aperfeiçoamento dos santos é tão importante, tanta gente que já fez, já cresceu tanto, e depois que a gente faz, você vê o crescimento. A Bíblia diz assim, olha, o povo perece por falta de conhecimento, é necessário que a gente conheça. Por isso hoje eu quero que você conheça um pouco da aliança de sangue. A matéria em si chama aliança de sangue, mas ela abrange várias alianças que Deus faz dentro da palavra de Deus. E é isso que eu quero que você guarde. Que o Espírito de Deus possa nos revelar, que Ele possa falar conosco, que seja Ele o nosso guia, que Ele abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco e que nós sejamos sensíveis à sua voz, em nome de Jesus, amém? Existe uma diferença entre contrato e aliança. O contrato é um acordo firmado em que duas pessoas transferem entre si obrigações e direitos. Ou seja, um exemplo. Quando você aluga sua casa, você faz um contrato. E esse contrato, ele fala assim, olha, você pode morar na casa, você tem acesso livre, ir e vir, porém, você tem que conservar a casa e pagar o aluguel. Isso é um contrato. Ele tem um prazo de validade. Ele não é eterno. E a aliança não. A aliança é um acordo permanente entre os homens e Deus ou entre os homens e homens. A aliança de sangue é a aliança inquebrável. Ninguém consegue quebrar. Ninguém consegue. Só o Senhor. É um acordo de Deus por causa do imenso amor dele. Ele fez com o povo. Esse povo era abençoado quando obedecia. E uma das coisas na aliança de sangue é que sem o derramamento de sangue, não há aliança de sangue. Quando o sangue é derramado para se fazer uma aliança, as duas partes se tornam uma só. Depois de uma aliança feita, tudo que a pessoa possui passa para o outro. É uma coisa comum. É como se eles tivessem um bem comum. Tudo, absolutamente tudo. Até os filhos, as dívidas, tudo. O que era teu passa a pertencer a outro. E o que é do outro passa a pertencer a você. É incrível, mas, por exemplo, como a gente vê lá em Jonatas e Davi, que Davi faz uma aliança com Jonatas e Mefibosete. Ele é abençoado por causa dessa aliança. Uma gestação é uma aliança de sangue. Um casamento é uma aliança de sangue. Aliás, o casamento é a aliança entre o homem e mulher, mas o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher e Deus. Provérbios 2,16, ele fala assim, olha, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Você fez uma aliança lá atrás com Deus. E quando você se casa, as alianças estão juntas. Você, a sua esposa, ou você e seu marido e Deus. E a ceia, claro, é uma aliança de sangue. Pois bem, por que é que se faziam alianças? Uma, por proteção. Na época da Bíblia, quando você fazia uma aliança a uma aldeia, fazia uma aliança com outra aldeia, elas se juntavam para defender contra um outro rei. Então, dois reis se juntavam para defender o outro. E a aliança, ela tem uma regra básica, a obediência. Por igualdade,
quando Isaac estava em Gerar, que estava passando fome, Abimeleque via que Isaac era abençoado, ele mandou Isaac sair. E Isaac sai e caminha em todo lugar onde Isaac vai. Isaac é abençoado por causa do pai, por causa de Abraão. E aí, lá em Gênesis 26, 28, Abimeleque volta para falar com Isaac, ele e o conselheiro dele, e ele fala assim: olha, nós vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não farás mal a nós, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. E a outra aliança, terceiro motivo para fazer uma aliança é amor e devoção. É como Jonatas e Davi. Mefibosete é abençoado por causa dessa aliança. Mefibosete quebra todos os protocolos. Não se podia um aleijado sentar à mesa do rei, mas Mefibosete, pela aliança, senta à mesa do rei. E o rei Davi, todo cuidadoso, põe até uma toalha maior para cobrir, para que o Mefibosete se sentisse seguro. Isso é aliança. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele se move pelas alianças. Deus respeita a aliança. Existem 8 alianças feitas entre Deus e a humanidade. Alguns dizem 7. A aliança edêmica, a aliança adâmica, a aliança noélica, abrâmica, mosaica, davídica, aliança com o povo de Israel na Palestina e a nova aliança. Vamos lá. A aliança com a criação, a aliança edêmica. Em Gênesis 1, 27, a gente vê isso. Criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Quando ele criou o homem, quando ele criou o Jardim do Éden, ele fez aliança com o homem, que o homem, na criação, ele já separa os luminares, ele separa o céu e a terra, ele põe tudo num lugar, e aí ele fala para o homem: olha, você vai governar sobre essa terra. E Deus deu bênçãos especiais ao homem, mas também avisou do castigo da desobediência. A única aliança que não tem derramamento de sangue é essa aliança, porque na verdade o Éden foi criado por Deus e tudo era perfeito. Foi o homem que quebrou essa aliança. E aí então o Senhor estabeleceu o juízo, tirá-los fora do Éden, para que não comessem da árvore da vida e para que nós não morrêssemos em pecado eternamente. Glória a Deus por isso. A segunda aliança é a aliança com Noé. Depois do dilúvio, quando Noé desce da arca, Deus estabelece uma aliança com Noé. Noé e os seus descendentes, todos os seres vivos, eu amo pensar nisso. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Gênesis 9, 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa aliança não tinha condição, ela era incondicional. Noé não precisava fazer nada. Noé simplesmente estava recebendo uma aliança de Deus. E, é claro, essa aliança de não destruir a terra com o dilúvio continua em vigor até hoje. A outra aliança é a aliança com Abraão. Eu amo essa aliança porque Deus faz e fala pensando em Jesus o tempo inteiro. Essa aliança é assim. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, prometendo lhe dar descendentes. Deus prometeu que os descendentes de Abraão seriam um povo especial. Gênesis 17, 7 fala assim: estabelecerei a minha aliança
uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. E aleluia, que nós somos filhos de Abraão pela fé, para ser o Deus, o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e todos os seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarda a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. E o sinal dessa aliança que Deus faz com Abraão é a circuncisão. Outra parte da aliança de Deus com Abraão foi a promessa através da sua descendência. Todos os povos serão abençoados. Não seriam só não, serão, porque nós somos descendentes de Abraão. Gênesis 12, 2, Deus fala para Abraão, farei de você uma grande nação, um grande povo, e te abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, Abraão, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Por meio de Abraão, todos os povos da terra são abençoados. Eu, você, essa bênção está sobre a nossa vida. E essa parte da aliança, ela é cumprida em Jesus Cristo. A outra aliança que Deus faz com o povo é a aliança quando Deus faz com Moisés. Deus tirou o povo do Egito e estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança colocava Deus como rei dos israelitas e o povo como um povo especial. Êxodo 19, 5 fala assim, olha, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. É lindo isso. Embora toda a terra seja minha, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que Ele disse aos israelitas. Além de Deus confirmar a aliança de Abraão, a aliança feita por Moisés estabeleceu as leis do futuro, ou seja, do futuro país, e as regras de adoração a Deus. Essa aliança, ela tinha condições. Se eles obedecessem, seriam abençoados. Mas, se quebrassem essa aliança, seriam castigados. Cada geração tinha o dever de renovar essa aliança com Deus e guardar as suas leis. Essa aliança ficou conhecida como a lei de Moisés e ela foi renovada e quebrada no Antigo Testamento várias vezes, porque o povo de Israel era muito rebelde e brigava com Deus, e aí afastava de Deus e voltava para Deus. Deus levantava alguém e esse povo voltava. Depois Deus fez uma aliança com Davi. Deus abençoou Davi pela fidelidade dele. Isso é, quando eu dou aula, eu falo isso. A maior característica de Deus é a fidelidade. E Davi era um homem muito fiel, muito fiel. Deus estabeleceu essa aliança e prometeu a Davi que sempre teria uma descendência que reinaria para sempre. No Salmo 89, 3, ele fala assim, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. E é claro que essa aliança se cumpre em Jesus Cristo, porque Jesus é descendente de Davi e ele reina para sempre soberano. Amém? A outra aliança que Deus faz, aleluia, é a nova aliança, ou a grande aliança. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Jesus veio para unir a gente a Deus. Ele veio para resgatar a gente. O sangue dele derramado na cruz foi o sinal da nova aliança. Mateus 26, 28 diz, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Agora, depois dessa aliança, todos nós temos acesso a Deus, porque nós nos tornamos povo de Deus, sem todas as regras, sem todas as leis, apenas pelo sangue de Jesus. Pela fé, cada pessoa salva entra numa aliança com Deus. Cada vez que você aceita Jesus, você entra numa aliança com Deus. Ele te promete salvação, Ele salva. Ele te promete a vida eterna,
parou, o salário do pecado é a morte, porque agora o dom redentivo é a vida eterna. E é isso que ele fala. E ele ainda promete que a presença dele estaria conosco todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. As leis de Deus agora são circuncidadas no coração do homem, não mais na circuncisão do prepúcio, mas na circuncisão no coração. E a pessoa se torna dedicada a Deus a partir do momento que você se encontra com Jesus. Jeremias 31:33, ele fala assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, algumas versões falam na alma deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. A aliança de Deus através de Jesus, ela é eterna e é perfeita, cumprindo todas as promessas de todas as alianças anteriores. E sabe uma coisa muito boa? Deus nunca vai quebrar essa aliança. Nunca. E aí, quando você estuda lá atrás, que você para pensar assim, tudo que é meu passa a ser de Jesus e tudo que é de Jesus passa a ser meu. Isso fica apertado, isso fica difícil de pensar. Jesus um dia viria gerado da promessa. A palavra entrara nele e ele, a semente de Deus, foi formado no corpo de uma das filhas de Abraão. Deus entra nesse planeta como um homem, porque a única porta de entrada que ele podia ter para se igualar a nós era como homem. Tudo devido à aliança. Por causa dela, Deus se dá a conhecer e nós podemos ter intimidade com ele. Os que o temem, ele fala isso, né? Aos que o temem, ele dará a conhecer a sua aliança. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de experiência, um conhecimento experimental. Agora, então, tudo era nosso. Tudo que era nosso é de Cristo. E tudo que é dele é nosso. Então, vamos descobrir o que era nosso? Eu penso nisso e fico angustiada. O que é meu e seu? O pecado, a opressão, a derrota, a doença, a morte, a condenação. Nós só tínhamos dívidas. Mas elas se tornaram de Jesus. Jesus pagou essa dívida na cruz. Então não há mais sentido para nós vivermos no pecado. Jesus viveu em santidade. Eu e você podemos viver em santidade. Não há mais derrota, não há mais miséria. Nós precisamos ter fé para vencer a doença, a fraqueza, porque tudo que é dele é meu. E o que é dele? Vida eterna, a alegria, porque ele fala sobre o regozijo, poder, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Jesus se tornou o que nós éramos para que nós nos tornássemos o que ele é. Olha, eu li isso e eu fiquei apaixonada. Quer ver? Ouça, ele morava no céu. Jesus morava no céu e nós na terra. Ele veio morar na terra para que nós tivéssemos acesso aos céus e pudéssemos morar no céu. Ele tinha somente a natureza divina e nós somente a natureza terrena, humana. O que ele faz? Ele larga a glória dele, vem como homem, se veste, toma a natureza humana que era nossa, para que eu e você tivéssemos a natureza divina. Ele nasce na terra como filho do homem, para que eu e você possamos nascer nos céus como filhos de Deus. Nós não tínhamos do que viver. E ele nem tinha do que morrer. Aí o que ele faz? Ele morre a nossa morte, para que eu e você vivamos a vida dele. Ele recebe na cruz a nossa maldição, para que eu e você sejamos abençoados como ele é. Ele toma a nossa condenação. Ele se faz pecado por nós. E ele morre, o salário do pecado é a morte, ele morre. Para que eu e você recebamos santificação. Ou melhor, ele toma a nossa condenação para que nós
recebamos a justificação. E ele toma o nosso pecado para que nós possamos receber a santificação. Eu amo pensar que ele se veste de homem, com o corpo de um homem, redime esse homem e leva esse homem para a glória. E hoje há um homem sentado nos céus, através de um corpo glorificado. Jesus foi a primícia dos homens. Quando Jesus entra como primícia dos homens, ele abre as portas para que eu e você possamos entrar naquele lugar. Eu disse que há uma festa no céu, quando Jesus está subindo e os anjos estão olhando e aplaudindo, mas através de Jesus, eles viam os nossos rostos. Eles olhavam para Jesus, mas não enxergavam Jesus, eles enxergavam a nós. Porque a Bíblia fala que eles são conservos e se eles se alegram com a alegria do Senhor. Então, eles sabiam que Jesus estava nos levando ao céu. Portanto, quando Jesus passava naquele corredor para ser recebido no céu, eles olhavam para Jesus e viam o meu rosto e o seu. Nosso corpo, nossa natureza de homem, ele tomou na terra quando nasceu como filho de homem. Está no céu. Um sinal eterno da redenção. E isso é um fato consumado. Isso é perfeito. Deus está na terra dentro de nós. Ele, sendo Deus, se vestiu com um corpo de natureza humana. E nós, sendo homens, nos vestimos da natureza divina, na pessoa do Espírito Santo. Somos representantes de Deus na terra. Através de nós, o Espírito Santo está presente na terra e exerce autoridade. O que você tem feito com essa autoridade que o Espírito Santo te deu? Para pensar. Obrigada, Jesus, por essa aula. Nós queremos sempre mais de Ti, Senhor. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, que há uma aliança eterna e ensina-nos a respeitar essa aliança. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue, pelo Teu corpo derramado. Obrigada porque o Teu sangue nos traz vitória. Obrigada porque o Teu sangue sara a terra. Um beijo. Fica com Deus. Deus abençoe.